Bem, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma TPC de Ciências da Natureza e Matemática. O primeiro TPC de 2021. Então, primeiro eu gostaria de desejar uma boa volta para vocês, que o ano de 2021 seja um ano muito melhor do que 2020, e será, né, gente? A gente está agora, pelo menos, com uma perspectiva de melhora, que são as vacinas. Tomara que elas venham o mais rápido possível para que a gente consiga retornar com o mínimo de normalidade nas nossas rotinas. Então, como sempre, eu vou falar quem são os responsáveis pela elaboração da TPC de hoje. Então, quem elaborou a TPC de hoje foi o PCNP Carlos, de Matemática, eu, Matheus, PCNP de Biologia, e agora a gente tem uma novidade na diretoria de ensino na área de Ciências da Natureza. Então, o José Ricardo, PCNP de Química, entrou agora para integrar a área de Ciências da Natureza e Matemática, e já vai começar participando do nosso ATPC de hoje. Então, seja muito bem-vindo, José Ricardo, que você consiga desempenhar um ótimo trabalho e contribua na formação dos nossos professores, porque eles merecem e muito, tá joia? Seja muito bem-vindo novamente. Bom, em relação aos objetivos, nós temos como objetivos de hoje revisitar os conceitos de plano de aula e plano de ensino. Então, quando eu falo de plano de ensino, eu estou falando de um conceito mais macro, tá joia? De um plano para ser elaborado por um período de 6 meses, ou um ano, um semestre, ou anual. Tá joia? Já com relação ao plano de aula, ele está contido dentro do plano de ensino, tá ok? E o plano de aula ele é um passo a passo do que eu vou desenvolver durante a minha aula. Tá joia? É um planejamento do passo a passo do que eu vou desenvolver durante a minha aula. Então, vai conter os objetivos, metodologia, formas de avaliação e por aí vai. Nós vamos hoje também apresentar os materiais disponíveis pela Secretaria de Educação no ano de 2021. Quando eu falo de materiais, eu estou falando tanto de materiais impressos, quanto de videoaulas, elaboradas tanto em 2020, como as que estão sendo elaboradas no ano de 2021. Em relação ao plano de aula, nós vamos apresentar sugestões para a elaboração do plano de aula. Quando eu falo sugestões, gente, sugestões é em relação ao preenchimento, tá joia? Não é em relação ao modelo. Então, a gente já tem um modelo pré-formatado que veio da Secretaria de Educação. É um modelo bem curto, bem simples. E durante esse ano, todas as escolas da diretoria de ensino de São João da Boa Vista vão adotar esse modelo de plano de aula. O PCNP José Ricardo vai preencher, junto com vocês, um plano de aula desse modelo que veio da Secretaria de Educação. Então, assim, eu acho que vai dirimir qualquer dúvidas que vocês tenham em relação ao preenchimento desse modelo de plano de aula que foi enviado, ok? Nós também vamos conhecer os materiais do currículo em ação relacionados à ciência da natureza. Vamos revisitar o currículo do Estado de São Paulo com suas habilidades. Vamos relacionar as habilidades essenciais de 2020 e 2021, elencadas pela SEDUC. Então, o que aconteceu, gente? Esse ano vai ser um ano 2 em 1. Então, a gente vai ter que desenvolver tanto as habilidades de 2020 como as habilidades de 2021, só que em um tempo de aula menor. Isso seria possível se a gente desenvolvesse absolutamente todas as habilidades de 2020 e 2021?
Gente, seria muito difícil. Com esse tempo escasso, seria muito difícil. Então, o que a SEDUC fez? Ela elaborou um documento que chama Habilidades Essenciais. E o que é esse documento? São as habilidades que eu não posso deixar de desenvolver durante esse ano de 2021. Então, ele pegou as habilidades que ele considera essenciais de cada matéria em 2020 e 2021, fez um documento único, dividiu por bimestres, e a gente vai seguir esse documento durante o ano de 2021 para a elaboração das nossas aulas. Tá joia? Esse documento ele está disponibilizado na pauta que foi encaminhada pelo coordenador de vocês. Tá joia? No dia de hoje, a gente também vai explorar o repositório do Centro de Mídias. Então, esse repositório, ele está com algumas ferramentas novas. Então, agora eu consigo pesquisar as videoaulas que já foram produzidas no Centro de Mídias por disciplina, por série e até por habilidade. Tá joia? A gente encontra lá tanto as habilidades e as aulas que foram desenvolvidas em 2020, como as que estão sendo desenvolvidas em 2021. Em relação aos conteúdos, no dia de hoje nós vamos abordar plano de ensino e plano de aula, como já foi falado, currículo em ação, currículo oficial, habilidades de ciências da natureza e matemática, unidades temáticas e o repositório do Centro de Mídias. Esse ano nós tivemos algumas mudanças gerais na organização dos ATPCs. Então, agora, o PC, ele gerencia as ATPCs, mas não faz a mediação de todos. Então, ele não é mais um executor do ATPC. Tá joia? Então, isso vai liberar tempo para esse PC dar mais apoio na gestão pedagógica e também ao atendimento individual do professor. Tá ok? Então, esse tempo livre é pedido para que o PC trabalhe no atendimento individual, no planejamento e também na observação de sala de aula. Tá joia? Gente, sempre lembrando, observação de sala de aula é com uma visão formativa. Então, esse PC, após observar essa aula desse professor, ele precisa dar uma devolutiva formativa, tá ok? Esse ano a gente vai ter uma rede de formação articulada que vai envolver Secretaria da Educação, Diretoria de Ensino e Escola. Vocês podem estar percebendo nos ATPCs que a partir de agora nós vamos ter desdobramentos de pauta. Então, por exemplo, a EFAP desenvolve uma pauta durante o ATPC. No final do ATPC, durante os 10, 15 minutos finais, ela faz uma sugestão de desdobramento para acontecer na unidade escolar. E quem vai fazer esse desdobramento? Os professores, gente. Tá joia? Então, os ATPCs eles estão ficando cada vez mais específicos por área, por disciplina, e o PC ele é formado em uma disciplina só. Ficaria muito difícil com essa especificidade dos ATPCs que o PC desdobrasse todas essas pautas. Então, a gente acha que quem domina mais o assunto são os professores, portanto, quem vai ficar responsável pelo desdobramento das pautas da EFAP são os professores em conjunto, junto com os professores assistentes de currículo, se a escola tiver. Nós também tivemos mudanças na organização dos ATPCs de recuperação e aprofundamento, tá joia? Então, em 2020, havia formação dos formadores para que PCs, PCNPs e facilitadores conduzissem o desdobramento da pauta na escola.
Já em 2021, o momento formativo dos PCs, PCNPs e professores assistentes de currículos será destinado a orientações mais gerais das ATPCs. Então, os dois tempos de ATPC do Programa de Recuperação e Aprofundamento na Escola serão destinados ao planejamento do professor com seus pares na aplicação do aprender sempre, tá joia? Levando sempre em consideração que eu tenho que levar em conta a especificidade de cada turma que eu estou aplicando esse material, tá joia? Outra novidade é que a gente também vai ter o Aprender Sempre para o nono ano do Fundamental e para os terceiros anos do ensino médio na área de Ciências da Natureza, tá joia? Esse material, se eu não me engano, chega a partir do segundo bimestre, ok? Então, é um material a mais que a gente vai ter para trabalhar esse ano e dar apoio aos alunos e aos professores também. Então, em relação ao ATPC, aqui a gente tem a divisão dele, assim como o ano passado o ATPC é dividido em semana A e semana B. Durante a semana A nós temos um tempo da unidade escolar com um tema local, 4 tempos da EFAP com temas gerais, 2 tempos da diretoria de ensino com planejamento e orientação, e depois um tempo da unidade escolar com planejamento ou desdobramento de pautas da EFAP ou da diretoria de ensino, caso houvesse desdobramento, tá joia? E na semana B? Então, na semana B, nós não teremos a TPC da diretoria de ensino. Então, serão tempos apenas da unidade escolar e da EFAP. Então, se na semana B a TPC vai se iniciar com 2 tempos da UE, com o tema local, depois 2 tempos da EFAP, com o tema currículo e recuperação e aprofundamento, e o desdobramento das pautas fornecidas pela EFAP, com 2 tempos da unidade escolar. Em relação ao ATPC de hoje, esse é o formato que ele vai seguir. Então, nós vamos ter uma introdução, que é o que eu estou fazendo agora. Depois da introdução, nós teremos um intervalo de 5 minutos. Após esses 5 minutos, o professor José Ricardo vai entrar detalhando para vocês como que vocês vão fazer o preenchimento desse modelo de plano de aula fornecido pela Secretaria de Educação. Teremos novamente um intervalo de 5 minutos, e após esse intervalo de 5 minutos, o PCNP Carlos vai entrar comentando com vocês sobre como utilizar o repositório do Centro de Mídias, tá joia? Esses intervalos, pessoal, eles não são para ganhar tempo, tá joia? Podem ficar tranquilos. O que acontece? Se você pegar praticamente todos os estudos falam que videoaulas ou aulas online, assim como o nosso ATPC, elas não podem ter um tempo muito longo, porque o poder de concentração das pessoas cai. Então, eles indicam que essa aula deve ter, no máximo, entre 20 e 30 minutos. E é isso que a gente está fazendo. A gente está dividindo em 3 blocos, para ficar, no máximo, 25, 30 minutos cada um dos blocos, e, dessa forma, contribuir para que vocês tenham uma absorção maior do ATPC de hoje. Tá joia? Então, 3 blocos, 5 minutinhos de intervalo entre cada um. Bom, pessoal, então, dando continuidade, segundo José Carlos Libânio, há 3 modalidades de planejamento que são articuladas entre si. Então, primeiro eu tenho um plano geral, feito pela escola,
a partir desse plano e articulado a ele a um plano de ensino, em que o professor vai definir as aulas que ele vai ministrar durante o ano e de que forma, e um detalhamento do plano de ensino ocorre através do plano de aulas, que é o passo a passo do que o professor vai fazer em cada aula sua. Então, o plano de ensino é o documento elaborado pelo docente que contém sua proposta de trabalho ao longo de todos os bimestres do ano, em uma área ou em um componente curricular. Já o plano de aula é o roteiro que serve para apoiar o professor ao ministrar cada uma de suas aulas que foram previamente elencadas no plano de ensino. Quais são os elementos mínimos de um plano de ensino? Então, os elementos mínimos de um plano de ensino: dados de identificação, objetivos, competências e habilidades, metodologia de ensino e avaliação. Ah, mas isso está muito abstrato. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de plano de ensino fornecido pela Secretaria da Educação durante o planejamento. Vocês podem observar que é um quadro bem simples, onde eu tenho componente curricular, bimestre, unidade temática, que é a habilidade que eu vou trabalhar, os objetivos, a metodologia, a avaliação, além do ano e série. Tá joia? Então, é um documento bem simples que vai ser mais detalhado no plano de aula. E quais são os elementos de um plano de aula? Identificação, temporalidade, objetivos de aprendizagem, metodologia, recursos a serem utilizados, acompanhamento e avaliação da aprendizagem. A gente pode notar que o plano de aula é um plano de ensino estendido. E os itens que constam a mais no plano de aula, eu coloquei em vermelho aqui para facilitar para vocês. Tá joia? Lembrando que o plano de aula vai ser detalhado pelo professor José Ricardo ainda no ATPC de hoje. Nós também temos esse documento que foi fornecido pela Secretaria da Educação durante o planejamento. Então, aqui a gente tem sugestões para a elaboração do plano de aula. Eu vou deixar o link tanto aqui na apresentação como na pauta do ATPC de hoje, para vocês acessarem se tiverem interesse. Quais habilidades que eu vou trabalhar nesses planos de aula que eu vou desenvolver? Como eu já falei anteriormente, esse ano a gente vai ter que desenvolver as habilidades de 2020 e 2021, minimamente as consideradas essenciais pela Secretaria da Educação, ok? Deixo aqui novamente o link das habilidades essenciais para vocês acessarem. Tá joia? Essas habilidades estão disponíveis na forma de planilha, ok? E como que eu vou me programar para dar minhas aulas com essas habilidades essenciais? Então, as habilidades serão disponibilizadas com antecedência de uma semana no site do Centro de Mídias, na aba Programação. Então, se você for lá e clicar nessa aba, com uma semana antes, segundo a Secretaria da Educação, estarão lá quais habilidades vão ser trabalhadas na aula da próxima semana e alguns materiais de apoio. Os professores do Centro de Mídias, eles vão elaborar vídeos semanais, e nesses vídeos eles vão informar quais habilidades que eles estão trabalhando, e esses vídeos vão ser disponibilizados no Centro de Mídias. Os alunos vão fazer tarefas a respeito desses vídeos, então você vai conseguir ver qual foi o desempenho dos seus alunos, tá joia? Naquela aula em questão, e assim ficará a cargo do professor, após avaliar o desempenho dos seus alunos, o que ele vai fazer com essas aulas. Se ele vai repassar essas habilidades ou se ele vai aprofundar essas habilidades com os seus estudantes. Tá joia? As habilidades que eu falo, habilidades que foram trabalhadas nas aulas do Centro de Mídias. Quais que são os materiais que foram disponibilizados pela Secretaria de Educação para se trabalhar essas habilidades? Então, a gente tem materiais regulares, que é o Currículo em Ação e São Paulo Faz Escola,
e o Aprender Sempre, que é um material focado nas habilidades essenciais. Por que que eu tenho dois materiais diferentes, currículo e ação, e São Paulo faz escola, dependendo do ano e série que eu trabalho? Então, currículo em ação somente no primeiro ano do ensino médio e o São Paulo faz escola no segundo e terceiro. Gente, a resposta disso é porque a gente está no meio da fase de implantação do novo ensino médio. Então, essa implantação vai ser anual, então em 2021, implantação no primeiro ano, 2022 no segundo ano e 2023 no terceiro ano. Os materiais irão acompanhar essa implantação. Então, o currículo em ação já está adaptado ao primeiro ano, nesse ano. No ano que vem vai ser implantado o currículo em ação no segundo ano. No próximo ano, em 2023, vai ser implantado a currículo em ação no terceiro ano. Tá joia? Bom, pessoal, eu vou finalizar aqui minha apresentação. Gostaria de agradecer pela atenção de todos. Eu vou deixar um videozinho aqui para motivação e reflexão no final desse primeiro bloco da TPC. Após o vídeo, a gente vai ter um intervalo de 5 minutos, tá joia? Um abraço para todos. Every child is born with a precious flame within, an inner flame of wonder and potential to begin. This inner light illuminates the path that lies ahead, igniting curiosity, keeping passions fed. But at times, this flame is challenged from inside and from out. It can flicker under pressure. It can be smothered by self-doubt. Though a child may sometimes stumble, they are never lost, for teachers are protecting that flame at any cost. Along with caring family, it's the teachers who remain by the side of every learner through life's joys and sometimes pain. These keepers of the flame can help and they can guide, for they share that flame of learning that burns brightly from inside. These teachers know a child's heart. They value every kind of smart. Teachers help each child to climb higher, further over time, and own their struggle on their quest to learn and live what they do best. Teachers celebrate the triumphs and give shelter in the storm to keep that guiding light steady, bright, and warm. And so, it's time to shine the light on them, these keepers of the flame. We thank them for their passion and we give them high acclaim for their knowledge and research, the science and the art that allows them to be stewards of the minds and of the heart. To improve our schools, we have a choice to listen to the teacher's voice, those many voices far and wide who protect each student's flame inside, with expertise to know what's right, to keep each spirit burning bright. So let's listen to our teachers as we imagine and design schools that keep all flames alight and allow every child to shine.
Olá, professores. Sejam bem-vindos ao nosso ATPC de hoje, de Ciências da Natureza e Matemática. Eu sou o professor José Ricardo, PCNP de Química. Nesse ATPC de hoje, eu vou apresentar 2 sugestões do plano de aula. Um documento que vocês vão ter em mãos que vai ajudá-los, na hora do registro das suas aulas, principalmente no Diário Digital, que o Diário Digital agora é um documento que vai ter que ser usado. Essas 2 sugestões vão estar envolvendo o primeiro ano do novo ensino médio e sugestão do segundo momento do segundo e terceiro ano do ensino médio. Para o primeiro ano do novo ensino médio, a gente vai usar como base o livro Currículo em Ação, que é o caderno de vocês, professores, e vai usar as habilidades do Currículo Paulista. Lá neles vocês vão encontrar os códigos, as unidades temáticas, a própria habilidade e o objetivo de conhecimento. É a fonte de pesquisa para vocês montarem o seu plano de aula. Já no segundo ano do ensino médio, a gente vai usar o São Paulo Faz Escola, que é uma coleção que vocês já usam e conhecem, E vão usar as habilidades essenciais de 2021, que também estão atreladas no São Paulo Faz Escolas. E todas essas habilidades essenciais, tanto do Currículo em Ação e que se encontra também no São Paulo Faz Escolas, elas são usadas, pelo Centro de Mídias para a preparação das suas aulas, elaboração das mesmas e depois faz a transmissão. Portanto, essa sugestão de plano de aula, a gente fala com vocês para vocês fazerem o quê? Um alinhamento entre a habilidade que vocês vão trabalhar em sala de aula e a habilidade que está sendo trabalhada no Centro de Mídia. Porque neste momento, nós não podemos esquecer que nós estamos o quê? Em ensino remoto, onde vocês têm alunos com vocês presenciais e aluno em casa assistindo às aulas do Centro de Mídia. Portanto, a necessidade desse plano de aula ficar atrelado ao Centro de Mídia. E depois ele também vai trazer o quê? Uma sequência pedagógica, para vocês no processo de ensino-aprendizagem. Mas lembrando bem que é uma sugestão de elaboração de plano de aula, Peço para vocês agora, antes de eu começar as sugestões, colocarem as suas contribuições no chat, Então nós vamos partir agora para a primeira sugestão. A primeira sugestão que eu falo é quando está relacionado à primeira série do novo ensino médio. Essa primeira parte dele vai se tratar da identificação e da temporalidade, A identificação, como que a gente funciona? Primeiro vem a escola, ou seja, a unidade que você está atuando, a unidade para a qual você vai entregar esse plano, ou você vai fazer o uso desse plano em sala de aula. O nome do professor ou da professora, componente curricular, como nós estamos falando, que é de Ciências da Natureza e Matemática, pode o quê? Atingir os 4 conteúdos, seja matemática, química, física e biologia. Bimestre, primeiro bimestre. Agora, em relação às turmas, nós sabemos que tem professores, escolas, e professores que atuam na mesma escola, com 2, 3, 4 turmas da mesma série, no caso do mesmo ano, que é o primeiro ano em questão que a gente fala. Não tem problema nenhum, pode colocar A, B, C e D, ou a anotação que a SOE usar, O número de aulas previstas, se for semanal, a gente sabe que física, química e biologia são 2, e matemática, no matutino, no diurno, são 5, e no noturno são 4. Aí vai depender também do tempo que você vai necessitar para atingir a sua habilidade e seu objetivo de conhecimento. Depois vem o quê? A data da aula. Aí a data da aula, se for na semana, vocês colocam o primeiro dia da semana e o último dia da semana, fechando essa data da aula. Porque a gente sabe que
não, as aulas acontecem às vezes não no mesmo dia, primeiro A em um dia, primeiro B em outro e assim por diante. Então fica mais fácil a localização para vocês e para o pessoal analisar também, né, com aonde for a ser analisado esse plano de aula. A segunda tela nós estamos falando do objetivos de aprendizagem. A primeira que nós tratamos aqui é a unidade temática. São 4 unidades temáticas que norteiam o objetivo de aprendizagem na área de ciências da natureza, tá? Química, física e biologia. Essas unidades temáticas, elas atuam na mesma habilidade ao mesmo tempo para esses 3 conteúdos, química, física e biologia. Aonde eu encontro essa unidade temática? Tanto no currículo em ação, como nas habilidades do currículo paulista. A unidade temática, a primeira parte lá. Depois vem o quê? O código da habilidade, que também vai estar lá. O código da habilidade a ser trabalhada. Vai estar lá EM, e em alguns casos vai aparecer EF, que é do ensino fundamental, que são habilidades que vão ser retomadas na forma de recuperação. E tem o código dela. Depois tem a descrição da habilidade. Ela é uma parte descritiva que vocês também vão encontrar lá no currículo em ação ou nas habilidades do currículo paulista. Esses 3 tópicos que eu apresentei agora, eles servem tanto para química, física e biologia. O que vai mudar é o quê? O objetivo do conhecimento. Esse objetivo do conhecimento, ele vai ser específico para cada conteúdo. Dentro da mesma habilidade, da descrição da habilidade, vocês vão ver lá, objetivo do conhecimento em física vai ser tal, objetivo de conhecimento em química vai ser outro, e o objetivo de conhecimento em biologia vai ser outro. Ou seja, unidade temática a mesma, o código da habilidade a mesma, a descrição da habilidade a mesma. O que vai fazer a diferença é o objetivo do conhecimento, que vai ser específico para cada componente curricular. A próxima aqui é o objetivo. Para que ser trabalhado? Por que trabalhar esse objetivo do conhecimento e essa habilidade, né? E como que eu vou trabalhar? Aí já está o quê? Os objetivos do conhecimento, ou seja, os conteúdos que eu vou usar, né? Para o quê? Trabalhar no processo de ensino-aprendizagem, né? Com os alunos, não é isso, tá? A próxima tela, nós tratamos da metodologia. É como será trabalhado. Isso, o que a gente fala? É a didática, ou seja, é de cada professor. Cada professor tem o seu método, a sua metodologia de trabalho, para a qual ele vai atingir a educação, o ensino, a aprendizagem para os seus alunos, né? Então, essa metodologia, ela é o quê? Específica de cada professor, tá? Já os recursos utilizados, aqui vocês podem colocar aula do centro de mídias, o currículo em ação, livros didáticos, né? Se vocês forem usar sites ou links, os links, não é isso, tá? Tudo que vai favorecer vocês na onde? Na apresentação desta aula. E a última parte nós falamos é o acompanhamento e a avaliação de aprendizagem. Esse acompanhamento, cada professor tem o seu mecanismo de acompanhar, mas a gente fala sempre pedindo para que os professores terem o quê? Uma devolutiva, porque através dessa devolutiva ele vai medir o quê? O ensino e aprendizagem em cima desse conteúdo e vai medir se o aluno está apto a seguir em relação a essa habilidade essencial que ele está trabalhando do currículo em ação. Terminada a sugestão do primeiro ano do ensino médio, antes de eu entrar nas sugestões do segundo e terceiro ano do ensino médio, eu venho pedir para vocês colocarem as contribuições de vocês no nosso chat, tá? Para que em seguida agora eu possa apresentar para vocês uma sugestão para elaboração do plano de aula do segundo e terceiro ano do ensino médio. Lembrando que o segundo e terceiro ano do ensino médio, ele faz o quê? Ele segue, ele continua usando o material
que a gente fala São Paulo faz escola. Por quê? Ele é a continuidade. Quem está no segundo, porque estava no primeiro ano passado, e o terceiro estava no segundo. E o material usado o ano passado era o quê? O São Paulo faz escola. Já o currículo em ação, ele foi introduzido esse ano só para os primeiros anos. Para o terceiro ano, a hora que for chegando ao ano que vem, 2022, nós teremos a implementação do currículo em ação para o segundo ano. Em 2023, nós teremos a implementação do currículo em ação para o terceiro ano, né? Então, ainda para o segundo ano e para o terceiro ano, o plano de aula de vocês tem que ser baseado no quê? No São Paulo faz escola e nas habilidades essenciais para 2021 que vocês têm acesso, né? Que vocês têm acesso, tá? Por que usar esse material? Porque as aulas do Centro de Mídias, o que elas fazem? Usam essas mesmas habilidades para a sua preparação, elaboração e depois o quê? A sua transmissão. Com isso, o que vai facilitar o quê? O alinhamento entre vocês e o Centro de Mídia, né? Então vamos nós. É semelhante essa sugestão em relação ao do primeiro ano, porque aqui eu falo, a primeira parte, a escola, que é a unidade escolar onde você atua, o nome do professor ou da professora, o componente curricular, seja matemática, química, física e biologia, porque nós estamos falando desses 4 componentes que atingem o nosso TPC formativo de hoje. O primeiro bimestre, as turmas, vai depender da quantidade de turmas que cada professor tem do ano e série, do segundo e do terceiro. A quantidade de aulas previstas, eu falo a mesma coisa, é o quê? O professor que vai ter o norte, né? Para saber a quantidade de aulas que ele vai usar para quê? Para ministrar a sua aula e fazer o processo de ensino-aprendizagem da citada habilidade. E a data da aula, se estiver dentro da semana, como eu falei na primeira parte, coloca-se do início ao final da semana. Ou seja, as datas das aulas. Na segunda parte, aqui que é os objetivos de aprendizagem, que vai estar a diferença em relação à sugestão para a elaboração do primeiro ano, do plano do primeiro ano, do novo ensino médio. Por exemplo, o tema. Lá nós vimos unidade temática. Aqui vocês vão encontrar tema, que vai estar tanto no São Paulo faz escola, como nas habilidades essenciais. Depois, o código da habilidade a ser trabalhada não aparece nas habilidades essenciais e não aparece no São Paulo faz escola. Então, esse código de habilidade não vai aparecer no plano de aula do segundo e do terceiro ano do ensino médio. A descrição de habilidade vocês vão encontrar no São Paulo faz escola, específica para cada conteúdo. Cada conteúdo vai ter a sua descrição, química, física, biologia e matemática, porque o caderno do São Paulo faz escola, ele já é o quê? Separado, montado por disciplina, diferente do currículo em ação, que é montado para os ciências da natureza. O objetivo do conhecimento, também vocês vão encontrar lá no caderno São Paulo faz escola, nas habilidades essenciais de 2021, né? Agora vem o objetivo. Para que ser trabalhada? O porquê ser trabalhada essas habilidades, não é isso? O objetivo, né? Agora, os objetivos do conhecimento, que são os conteúdos, né? Esses conteúdos são aqueles que vocês vão trabalhar para nortear o processo ensino-aprendizagem. Esses conteúdos vocês vão encontrar ele no São Paulo faz escola, nos cadernos, né, de vocês de apoio, no próprio livro didático, né? Esses conteúdos vocês vão encontrar eles principalmente no São Paulo faz escola, lá que vocês vão colocar os conteúdos relacionados ao objetivo do conhecimento. E a última parte aqui nós falamos da parte de metodologia, recursos a serem utilizados e acompanhamento. A metodologia é o quê? Cada professor tem a sua metodologia.
aquela maneira de dar a aula que vai atingir o ensino, o processo de ensino-aprendizagem do seu aluno. Ela é específica de cada professor. Agora a gente vai falar dos recursos a serem utilizados. Aí vocês podem colocar as aulas do Centro de Mídias, né? O caderno de São Paulo Faz Escola, os livros didáticos, links, né? Ou sites disponíveis, né? Que vocês vão estar disponibilizando, vão fazer o uso nesse processo de ensino-aprendizagem para o quê? Nortear a aprendizagem daquela habilidade do conteúdo referente àquela habilidade. E a última parte, nós falamos aqui o que é? O acompanhamento e a avaliação. Isto, cada professor tem o seu mecanismo e a sua maneira de fazer esse acompanhamento, e sempre lembrando, como sugestão, fazer a devolutiva, pois a mesma vai nortear você, professor, em relação ao ensino e aprendizagem do seu aluno, em relação a esse conteúdo e a essa habilidade, para que você dê continuidade no processo de ensino-aprendizagem. Lembrando vocês que de posse em mãos de vocês desses planos de aula, na hora de fazer a transcrição para o diário digital, vocês vão ter todos os dados já em mãos que vão estar presentes no plano de aula. Vai facilitar a vida de vocês na hora de usar o recurso chamado diário digital, né? Pessoal, aqui eu venho agradecer a todos pela participação, meu muito obrigado, né? Peço para vocês continuarem colocando no chat as suas colaborações, tá? Agora a gente vai para um pequeno intervalo e depois vocês vão ter a continuidade do nosso TPC formativo de Ciências, Natureza e Matemática com o professor Carlos, PCNP de Matemática.
Alô, pessoal. Bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, atuo como PCNP de matemática e é um imenso prazer estar junto com vocês novamente aqui nesses ATPCs, né? Então, pessoal, eu sou alguém que dá aula de matemática, mas gosto de contar histórias, né? E eu acho que eu já contei no ano passado essa história, mas para quem não ouviu, vale a pena, né? Eu vou resumir rapidinho da competição de lenhadores, né? Então, existiam dois lenhadores na cidade, né? Um muito jovem, muito forte, e outro, aí um homem bem de idade, né? Aí eles cortaram lenha o dia todo e aquele homem de idade parava de hora em hora, ele fazia uma pausa, né? E esse homem ganhou a competição, né? Ele cortou quase o dobro de árvores do homem mais jovem, porque nessas pausas ele amolava o machado, tá? E esse é o nosso tempo, né? É o nosso espaço para a gente amolar o nosso machado, né? A TPC, né? É a nossa pausa para planejar, para conversar, para discutir, para se aperfeiçoar, né? Então, puxando aí o assunto de árvores, né? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Imagina que eu quero plantar uma goiabeira, né? Eu pego lá uma muda pronta já, né? É de goiabeira, e eu planto esse pé de goiaba, tá? Lá no Polo Norte. O que vai acontecer? Tá? Ele não vai dar frutos, tá? Ele não vai ser uma boa goiabeira. Agora, se eu pego uma muda de goiabeira aí e planto em um solo fértil, onde eu tenha bastante água, né? Ele vai desenvolver, ele vai dar frutos e ele vai ser uma boa goiabeira. Aí você deve estar se perguntando, o que o Carlos está falando, um negócio de goiabeira, de árvore? Isso, gente, é um gancho só, tá? Para um videozinho que a gente vai assistir. É um vídeo rápido, tá? É um vídeo de apenas 3 minutos aí, mas que ele vai levar a gente a uma reflexão. Até logo, gente. Após o vídeo, eu volto aqui para falar com vocês, tá? A criança chama Salvador e a criança está no primeiro ano primário, o atual fundamental. A professora ensina a classe a fazer conta. E enquanto a professora faz isso, Salvador desenha a professora. No intervalo, os colegas de Salvador jogam bola e Salvador os desenha jogando bola. No final de semana, Salvador desenha os pais almoçando. Salvador desenha o tempo inteiro. Salvador desenha maravilhosamente para a sua idade. Salvador é incrível. E Salvador adora desenhar, parece ter uma natureza de desenhista. Salvador deu sorte. Do mesmo jeito que a goiabeira foi plantada num lugar bom para goiabeira, a professora de Salvador podia ter dado uma bronca em Salvador, mas em vez de fazer isso, ela dirigiu Salvador a um curso especial de desenho. Os colegas de Salvador poderiam fazer bullying, mas ao contrário, pediam que Salvador os desenhasse. Os pais de Salvador poderiam tê-lo advertido, mas ao contrário, compraram tudo que Salvador precisava para desenhar. Salvador foi encorpando, até virar uma Mega Blaster hiper goiabeira. O desenhista mais perfeito que a sua natureza permitiu alcançar. Salvador usou a vida para se tornar Salvador Dalí. Poderia não ter acontecido, mas essa felicidade aí dos antigos exige isso, que você use a vida para buscar a perfeição de si mesmo. E a perfeição de uma goiabeira é dando goiaba.
A perfeição de Salvador é desenhando. De César Cielo é 50 livre. O maestro João Carlos Martins teria usado a vida para buscar a perfeição na arte do piano, mas a vida não lhe sorriu. Sem se abater, foi buscar a vida na perfeição da arte da regência e se tornou o nosso maestro. Aristóteles então chamará de excelência quando isso acontece. Quando você, a cada dia, tira o que de melhor a tua natureza autoriza tirar. A excelência é a busca diária da perfeição e, portanto, exige uma superação de si mesmo. E é só isso que conferirá à vida o seu colorido, a sua felicidade. Então, professores, gostaram do vídeo? Gosto muito do Clóvis de Barros, né? Ele faz aí ótimas reflexões, né? E o mais importante desse vídeo que eu queria falar com vocês, né? Que todos os professores são essas goiabeiras que dão bons frutos. Vocês estão no lugar certo, vocês estão no lugar onde deveriam estar. Tá? Eu tenho muito orgulho de participar de uma rede onde tenha tantos professores guerreiros, lutadores como vocês. Né? A gente sabe que mesmo com toda a desvalorização da nossa profissão, ela ainda é muito importante. Tá? Todos vocês são essenciais e excelentes no que fazem. Tá? Essa pandemia, ela serviu para mostrar uma coisa muito importante, que nunca a máquina irá substituir o professor. Tá? Educação, ela não funciona sem o professor. Ela pode funcionar de diferentes formas, só que ela não funciona sem essa peça principal, que é o professor. Tá? Então essa é a mensagem de início aí que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Então, gente, na parte aqui de matemática, eu queria mostrar para vocês alguns pontos do plano de aula, tá? Que é um instrumento que é muito importante na construção do nosso plano de ensino. Lembrando, como aí o Matheus já falou para vocês, né? O nosso plano de ensino ele é vivo, né? E o plano de aula, né, é o que vai montando aos poucos esse plano de ensino. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, tá, é onde encontrar vários materiais de apoio. Então, a primeira coisa para montar o meu plano de ensino, eu vou mostrar aqui um planinho pronto para vocês, um exemplo bem simples, né? E eu vou mostrar para vocês de onde que eu tirei esses materiais, tá? Então, vamos lá, eu vou bem passo a passo aqui. Vou apresentar uma janela aqui. Já vai aparecer para vocês aqui. Beleza. Então, olha só. Você está lá no Google, né? Você não lembra de cor, né? Aí o site que entra para pegar os materiais. Então, você digita materiais de apoio. Opa, materiais. Apoio. É difícil hoje, hein? EFAP. Tá? Primeiro site que aparecer aqui, ó, materiais de apoio EFAP, Programa Currículo Paulista. Legal, você vai entrar nesse site, né? E lá vão ter vários materiais de apoio para você montar aí o seu plano para ajudar aí nas suas
aulas, né? Vai aqui em cima, ó, a aba materiais. Então, eu tenho duas opções, olha lá, ensino infantil e ensino fundamental e ensino médio. Como o plano que eu vou montar vai ser do 9º ano, eu vou aqui na aba ensino infantil, ensino fundamental. Eu vou aqui, ó, materiais de apoio, tá? Então vamos lá. Então, gente, o que eu vou ter aqui, olha? Eu vou ter habilidades essenciais aqui da Rede Estadual 2021 para todas as matérias, caderno do aluno, tá? Caderno do professor, aqui os materiais do Inova, habilidades do Currículo Paulista de 2020 e as habilidades essenciais de 2020, bem como aqui os cadernos do aluno 2020, né? Mas eu vou um pouquinho aqui para cima, ó. O meu foco para montar o meu plano de aula, opa, passei um pouco rápido aqui, perdão. Eu vou baixar 2 arquivos. Eu vou baixar aqui, ó, tá? As habilidades essenciais aqui de 2021. Eu vou baixar o arquivo matemática anos finais, tá? Eu não vou baixar mais uma vez, que eu baixei esse arquivo já aqui no computador e ele já está até aberto aqui no ponto aqui para vocês. Então, eu vou baixar esse daqui, as habilidades essenciais, e vou baixar o caderno do professor, tá? Eu vou aqui na parte dos anos finais, matemática, vou baixar esse arquivo aqui, ok? Então, esses, gente, são os 2 arquivos que eu vou usar, né, basicamente aí para montar o meu plano de aula. Bom, eu vou fechar essa janela aqui, mostrando rapidinho aqui os 2 arquivos, né? Aqui são os arquivos das habilidades essenciais. Deixei aqui o 9º ano que eu vou usar aqui com vocês. Deixar já engatilhado aqui. E eu vou colocar também, né, caderno do professor. Caderno do professor, matemática, 9º ano, volume 1, tá? Eu vou deixar aqui no ponto com vocês e nós vamos abrir agora o nosso plano de ensino, né? Então, olha só, pessoal, mostrei rapidinho só os 2 arquivos, tá? A gente vai voltar neles aqui novamente. E esses 2 arquivos, tá? Eles vão ser base para eu montar o meu plano de aula, né? Então, já está aparecendo aí para vocês, tá? Tem algum modelinho aqui, aí a diretoria de ensino passou para vocês já, e como o nosso amigo José Ricardo mostrou, tá? Tem algumas diferenças, né? Onde a gente tem que fazer algumas adaptações. Então, eu vou passo a passo aqui, né? Montar aqui um plano de aula. Aqui eu pus alguma coisa aleatória aqui, né? Aí o nome da sua escola, o nome do professor, componente curricular matemática, né? 1º bimestre, turma 9º ano A, tá? A temporalidade, tá?
o que você vai trabalhar nesse plano. Aí muita gente deve estar olhando e falando, pô, mas é um plano de uma semana, né? Aqui eu montei um plano para uma semana, porque eu não tenho turma, não tenho as minhas aulas, por isso que eu não marquei a data correta das minhas aulas aqui, certo? Algumas escolas estão montando esse plano de aula para mais tempo, tá? Tudo deve ser combinado com a coordenação, tá? De acordo com a supervisão da escola. Então, existem os seus combinados, né? Então, nós temos aqui aí a temporalidade, deixei o número de aulas previstas, aí um número de 6 aulas, e vamos lá agora, né? Objetivos da aprendizagem, tá? Então, gente, olha só, em alguns exemplos, né, alguns modelos, onde está aqui unidade temática, tá? Veio campo de atuação. Porque quando você abre as habilidades essenciais de língua portuguesa, tem mais um campo, né? Aquele material ele tem mais uma coluna que é o campo de atuação, tá? Como no de matemática não tem essa coluna, né? Eu mudei aqui para unidade temática. Unidade temática, então, ela vai ser números, tá? Código da habilidade a ser trabalhada, EF 06, MA 08, né? Ensino fundamental, tá? É uma habilidade lá do 6º ano, né? De matemática, que é a habilidade 8. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas é 9º ano e veio uma habilidade lá do 6º ano? Sim, tá? Vai acontecer várias vezes isso, tá? 9º ano e no 7º ano, ensino médio mesmo. Em vários momentos nós temos que retomar, né, habilidades dos anos anteriores, né? E, gente, essa habilidade aqui, né, a gente sabe que existe uma grande defasagem, que toda a avaliação externa que nós temos baixos resultados, tá, nessa habilidade. Então, olha lá, eu tenho aqui no outro campo, descrição da habilidade. Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionárias e decimal. Estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica. Objeto de conhecimento. Beleza, gente. Frações, significado, parte todo, quociente, equivalência, comparação, cálculo da fração como de um número natural, adição e subtração de frações. Tá. De onde que eu tirei isso? Eu vou mostrar para vocês. Interromper aqui essa apresentação. Lembra que eu disse para vocês que eu baixei o documento das habilidades essenciais? Olha lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Já deve estar aparecendo aí, sim. Olha lá. Fui no 9º ano, ensino fundamental, 1º bimestre. Olha lá. Unidade temática, né? Lá no plano tem esse campo, unidades temáticas. Peguei a minha unidade temática, que é números, tá? Habilidade, olha lá. Só copiei essa habilidade que eu vou trabalhar. Objeto de conhecimento. Também peguei daqui, olha. Copiei daqui e coloquei lá no plano. Gente, rapidinho explicando aqui. Muita gente fala, mas a gente não pode dar conteúdo, a gente tem que desenvolver habilidade. Não é bem por aí, gente. Essa ideia de ensino por
habilidades, às vezes é meio deturpada, tá? Aqui fica nítido, olha, objetos de conhecimento, tá? Nada mais é do que o conteúdo que você vai trabalhar. Só que quando você trabalha para desenvolver habilidades, tá? De que forma você vai desenvolver habilidades? Você tem que ter um meio. E o meio de você desenvolver habilidades é utilizando o conteúdo. Tá? Um está atrelado ao outro. Eu não posso passar apenas uma fórmula, né? Sem mostrar onde eu posso usar essa fórmula, onde ela pode ser útil, tá? Então, eu vou usar o objeto do conhecimento como meio. Eu vou usar o conteúdo como meio para desenvolver essa habilidade, que é a finalidade maior. Mas eu não posso esquecer que eu tenho um conteúdo e ele tem que ser trabalhado. Tá? Então, gente, para preencher aquela primeira parte lá do meu plano, eu peguei aqui, né, as habilidades essenciais. Beleza? Vamos voltar lá no plano. Apresentar de novo aqui para vocês. Lembrando que essa é uma sugestão de plano, tá? Cada um pode desenvolver de outras formas, né? Aprimorar até esse plano, né? Então, olha lá. Unidade temática, código da habilidade a ser trabalhada, a descrição da habilidade. Peguei, né, lá daquele arquivo das habilidades essenciais, né? Objeto do conhecimento peguei de lá também. Agora, ó, eu vou preencher esse campo aqui, objetivos. Para que ser trabalhado, né? Então, olha lá, identificar os conhecimentos prévios em relação aos conjuntos numéricos, reconhecer as diferentes representações dos números racionais, localizar números racionais na reta numérica. De onde que eu tirei esses objetivos? Então, vamos lá. Aquele outro arquivo, né? Caderno do professor. Tá? Vou abrir ele aqui para vocês. Perdão, gente, eu tenho que abrir várias telas para conseguir mostrar aqui para vocês todos esses caminhos, para tentar ajudar aí, né, a montar o plano de aula. Então, olha lá. Você pegou aquele arquivo lá, né? Matemática, 9º ano, caderno do professor, situação de aprendizagem 1, tá? Olha lá, vem conversa com aí o professor, né? O título da atividade 1 e o objetivo dessa atividade. Olha lá, então, peguei daqui, olha, identificar os conhecimentos prévios em relação aos conjuntos numéricos, tá? Eu não vou entrar aqui, gente, no mérito, de como desenvolver essa situação de aprendizagem, tá? Nosso foco hoje é o plano de aula. Então, tem aqui a parte da conversa inicial, né, que a gente traz os alunos para dentro do tema, né, estudo dos conjuntos numéricos. Atividade 2, olha lá, escrevendo os números racionais na forma decimal. Objetivo, reconhecer as diferentes representações dos números racionais. Então, peguei desse material mais um objetivo para colocar no meu plano, né? E atividade 3, passando aqui rapidinho, localizando números racionais na reta numérica. Objetivo, localizar números racionais na reta numérica. Então, aquele campo objetivos, tá? De onde que eu tiro isso? Eu posso tirar do próprio material e do professor que tem todos esses objetivos. Ok, gente? Então, vamos lá, vamos voltar para o plano. Olha lá. Beleza, apareceu para vocês aí. Então,
3 objetivos que eu tirei das 3 atividades da situação de aprendizagem 1, né? Olha, aí eu vou preencher a metodologia, como será trabalhado. Lembrando que cada professor tem uma metodologia, isso é bem pessoal, né? Eu dei como exemplo aqui, olha, resolução de atividades direcionadas a partir do estudo dos números racionais e suas diferentes representações, assim como sua representação na reta numérica, né? Aí vem aqui, olha, recursos a serem utilizados. De onde eu tirei aqui, né? Tá? Com o que será trabalhado? Caderno 1, volume 1, currículo em ação, matemática, situação de aprendizagem 1, nono ano do ensino fundamental, tá? Lembrando que eu posso também complementar, tá? Tem slides de videoaulas disponibilizadas pelo Centro de Mídias, que é o repositório do Centro de Mídias que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá, gente? Tá? Eu vou fechar como que a gente abre, como que a gente acha esse repositório. Aí, gente, vem acompanhamento e avaliação da aprendizagem, tá? Qual será o resultado da aprendizagem? De novo, como na metodologia, é algo que cada professor vai desenvolver um método de acompanhamento e um método de avaliar, né, aí a sua turma para ver se está tendo um bom desempenho. Lembrando que a avaliação não necessariamente é aquela prova que você dá para os seus alunos, que você recolhe, que você tem que corrigir aquele trabalhão todo, tá? Às vezes, um bate-papo com eles na sala de aula, tá? Às vezes, uma socialização do que a turma fez, tem aí excelentes resultados, né? Bom, eu dei como exemplo aqui, por meio da participação e observação da evolução dos alunos, além de constatar, através das atividades, que os mesmos desenvolvam a autonomia do raciocínio e reconhecimento das aplicações sobre números racionais. Tá? Então, lembrando aí que esse foi apenas um exemplo, cada um pode e deve, né, montar o seu método de acompanhamento e avaliação da aprendizagem, tá, gente? Conforme sua turma, conforme a realidade da sua escola, né? Então, esse foi um exemplo aqui, né, rapidinho de como preencher, né, como preencher esse plano de aula. Lembra que eu falei aqui para vocês, nesses slides disponibilizados pelo Centro de Mídias, tá? Eu vou mostrar isso para vocês agora, rapidinho, né? Então, eu vou parar essa apresentação. Eu vou ir numa nova janela aqui e vou na apresentação. Então, olha lá, gente. Entrei lá no Google, tá? Digitei Centro de Mídias SP, tá? Ele vai me abrir essa página aqui, né? E eu vou aqui no final, ó, em repositório, tá? Na aba repositório. Quando eu clico nessa aba, ele vai mostrar, né, todas as aulas aqui e eu vou selecionar o que eu quero. Vamos imaginar, ó, peguei aqui, olha, ensino fundamental, né, de 9 anos, tá? Anos finais. Peguei, eu quero uma aula do 6º ano, quero uma aula de matemática que foi dada pelo Centro de Mídias no dia 10/2/2021, certo? Não necessariamente, eu não preciso clicar aqui na
habilidade. Ele vai me mostrar todas as aulas de matemática do 6º ano que foram dadas nessa data. Então, olha lá, ó. Aulas e informações realizadas, disponibilizadas, na data selecionada, 6º ano, ensino fundamental, 10/2/2021. Frações e a reta numérica, parte 3. Essa aqui foi a aula. Vai ter um vídeo, tá? A hora que eu clico aqui, né, eu posso assistir o vídeo, né? Eu posso dar um play aqui, ver essa aula aqui no Centro de Mídias. E o mais importante, olha, é uma coisa muito útil, né? Eu pego aqui em anexos, vai ter o PowerPoint que eles utilizaram para fazer essa aula. Então, eu posso retirar muita coisa daqui, eu posso aproveitar muita coisa desse material, tá? Então, o repositório lá do Centro de Mídias é um espaço onde eu posso colher vários desses materiais. Então, é uma coisa muito útil aí para a gente, né? E dá para fazer isso também, olha, lá no aplicativo lá do celular. Peguei aqui a minha tela do aplicativo, cliquei aqui no cantinho em outros, né? Vai ter aqui, olha, repositório de vídeos do Centro de Mídias SP. Então, a partir dessa tela vai ser praticamente a mesma coisa dessa daqui, ó. Né? Então, eu consigo baixar aí os materiais para utilizar, né, de apoio aí às minhas aulas, né? Gente, então eu fico por aqui. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, a paciência, né, aí de estar vendo esse ATPC com a gente até agora. Espero nesse ano que a gente possa estar juntos, né, pelos ATPCs e presencialmente, se Deus quiser, tá? E é isso aí, gente. Então, deixo aqui também, olha, os e-mails da equipe Ciências da Natureza e Matemática, tá? O meu e-mail, aí o do José Ricardo e o do Matheus. Desejo a todos aí uma ótima quinta-feira, gente, um ótimo fim de semana aí pela frente e contem com a gente aí, tá? No que for preciso. Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.